Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 6 de novembro de 2018. A sequência de acasos que levou à descoberta do Big Bang. Muitas das grandes descobertas da ciência só vieram após extensas pesquisas, cálculos rigorosos e procedimentos controlados em laboratório. Parte delas, contudo, é resultado de uma combinação de erros, acasos e acidentes. A teoria do Big Bang é um exemplo. A origem do universo foi descoberta em um lugar em que ninguém buscava. E foi formulada graças a uma descoberta fortuita anterior a que deu origem à radioastronomia, ramo da astronomia que estuda as radiações eletromagnéticas emitidas ou refletidas pelos corpos celestes. Na década de 1930, os laboratórios Bell estavam tentando criar radiotelefones, mas havia um sinal que estava interferindo nas transmissões pelo Atlântico. Pediram a Karen Jansky, físico e engenheiro de rádio, para investigar, contou a BBC News Sarah Bridley, professora de astrofísica da Universidade de Manchester. Jansky elaborou um receptor de rádio especial para captar ondas de rádio em todas as direções. Foi chamado de carrossel de Jansky porque rodava para localizar os lugares de onde vinham essas ondas, conta Bridley. Eventualmente, Jansky se deu conta de que elas vinham da constelação de Sagitário, que é onde agora sabemos que está o centro da Via Láctea, completa a professora. Ela explica que esse foi o primeiro registro de ondas de rádio que vinham de fora da Terra e do Sistema Solar, e o início da radioastronomia, que abriu uma janela completamente nova para que o homem explorasse o universo. Foi pura casualidade. E sequer foi um astrônomo, acrescenta a astrofísica Sarah Bridley. Descoberta importante. A descoberta foi importante porque revelou todo um pedaço do universo que ainda era completamente invisível e, por isso, desconhecido. Para o astrônomo Niall Tanvir, era como estar num quarto com pouca luz, observando assustado tudo o que se podia enxergar e, de repente, alguém aparece com um óculos de visão noturna. Se vamos além dos limites do que vemos com nossos olhos, temos o infravermelho, o micro-ondas, radio-ondas e, em outra direção, raios X e Y. Se usamos esses outros tipos de luz, normalmente nos deparamos com processos diferentes do que os que vemos com os nossos olhos, explica Tanvir. A origem do universo é, por excelência, um desses processos comprovado graças ao acaso, que ajudou a demonstrar empiricamente o chamado Big Bang, ou grande explosão. A ideia do Big Bang, do ponto de vista teórico, é que num momento no passado, toda a matéria e toda a energia do universo estava em um único lugar e logo explodiu. Essa explosão marcou o início do tempo e da expansão do espaço, partindo do nada, e a expansão continua acontecendo, resume Tanvir. Soa como uma teoria louca, mas é o que a matemática nos diz, completa o astrônomo. A teoria da grande explosão ganhou força durante o século passado. No entanto, até meados dos anos 1960, ainda faltavam provas contundentes para derrubar teorias alternativas. A evidência que faltava veio à tona graças à radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB, na sigla em inglês, outro acaso. A descoberta da CMB foi feita por pessoas que nem sequer estavam procurando a origem do universo, assinala a professora de astrofísica Sarah Bridley.
Tudo começou com Arno Penzias e Robert Woodrowson trabalhavam com uma antena supersensível com design digno de filme de ficção científica desenhada para detectar as ondas de rádio emitidas pelos eixo-balão satélites em formato de balão. Para medir as ondas, elas precisavam eliminar todo tipo de interferência que viesse de outras fontes. Quando fizeram isso, os pesquisadores se depararam com um ruído desconhecido e persistente, um sinal fraco, mas facilmente detectável, que não vinha de nada na Terra nem no Sistema Solar, nem mesmo da nossa galáxia, diz Tanvir, relembrando a história. Esse sinal vinha de todas as direções. Um ruído incômodo em todos os lugares. Eles encontravam o mesmo calor de fundo, como o próprio Penzias explicou em uma entrevista à BBC no final dos anos 70, referindo-se à energia emitida pelas ondas. Nos surpreendeu, ou melhor, no início, ficamos irritados. Ao invés de obter um bonito e impecável zero que esperávamos para a Via Láctea, obtivemos um resultado que era 100 vezes maior que o previsto, uma temperatura de quase 4 graus, contou Penzias. E esses 4 graus eram o resultado depois que todas as contribuições do solo, da atmosfera e da antena tinham sido subtraídas, reforçou. Em busca de uma explicação para o que estava acontecendo, eles consideraram várias possibilidades, entre elas algumas ideias insólitas. A maior suspeita vinha de alguns pombos que visitavam a antena. Sempre tínhamos que limpar os rastros que elas deixavam, disse ele, referindo-se às fezes das aves. Eventualmente, os pombos foram capturados e mandados para um lugar distante. Mas os animais voltaram e contaram o que fizemos com eles não é, provavelmente, politicamente correto, disse o cientista. Mas, embora a descoberta da CMB, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, tenha sido um acidente, será possível afirmar que, realmente, foi pura sorte? Penzias e Wilson tiveram a sorte de se deparar com o ruído e de encontrar a teoria para explicá-lo literalmente logo ao lado. A dupla, entretanto, foi muito cuidadosa e não ignorou as evidências que lhe apareciam, por mais irritantes que elas fossem. Os cientistas ganharam em 1978 o Prêmio Nobel de Física. Em um mundo em que o tempo de acesso aos telescópios é regulamentado e o teste de hipóteses, base do método científico, depende de financiamento, a radioastronomia moderna aprendeu com os acidentes de seu passado. Agora, quando um novo telescópio é feito, garantimos que novos tipos de observações possam ser feitas, de modo que não nos limitemos a tentar resolver incógnitas conhecidas, disse Sarah Brittley. Em outras palavras, a porta deve estar sempre aberta para o acaso e a sorte. Na questão 38 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona como criou Deus o universo. Para me servir de uma expressão corrente, direi pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita, respondem os espíritos. O Espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita volume 1, pela psicografia de João Nunes Maia, comenta a pergunta: o princípio da criação perde-se na noite da eternidade. Os sentidos humanos, se não os espirituais, não alcançam as respostas que as coisas podem dar, pelo estado de desintegração, por lhes faltarem as qualidades no registro mais profundo, da essência mais sutil que tudo gravou desde o amanhecer da vida. As coisas, desde os átomos até os acúmulos de galáxias, fazem-se e desfazem-se pela vontade divina, em uma ação contínua, sem que haja princípio nem fim nas deliberações humanas.
Os números dominados pela inteligência humana são fracos para essa contagem de ordem transcendental, que somente opera nas linhas dos segredos de Deus. Se queres saber como Deus criou o universo, terás de estudar a existência da própria criação e, enquanto isso não ocorre, deves contentar-te com a inspiração de Moisés, na Gênese, que ainda vigora até o presente momento. Faça-se a luz. E a luz foi feita. Gênesis 1:13. É muita pretensão dos homens, mesmo dos que transitam na ciência, quererem compreender os detalhes do modo que usou a divindade, para que tudo surgisse na extensão infinita da vida. Ainda estamos, homens e espíritos que viajamos com a Terra em torno do Sol, nos primeiros degraus do entendimento espiritual, em relação à tamanha profundidade de conhecer determinados arcanos da luz. Para compararmos com o entendimento humano e sermos compreendidos com maior facilidade, diremos que Deus criou tudo o que se pode ver e o invisível, pela sua magnânima vontade e poderosamente, capaz de tudo fazer pelo seu querer. No entanto, essa maneira de expressar diminui o Criador, nivelando com os homens. Dentro dos homens escondem-se poderes sobremodo grandiosos, dependendo de determinado desenvolvimento, que se processa pelas mãos do tempo e do esforço próprio, para a aquisição do amor. Onde falta o amor, estende-se a genesia, desencadeando a morte, sem a esperança que de novo surja a vida, a não ser quando volta ao cultivo da benevolência nos rastros da caridade. Para que entendamos melhor, observemos: se Deus é amor, nada poderá surgir sem Ele, porque não pode haver criação sem amor, portanto, somos filhos do amor em todos os rumos da vida, dentro da eternidade. Só podemos dizer que o físico é a condensação da antimatéria, espalhada em estados diferentes pela vastidão infinita da criação. São fluidos, no linguajar espiritualista, que obedecem ao comando divino, para a divina formação das diversas moradas da casa do Pai. Esses fluidos já são composições de outros mais sutis, que podem se perder nas nossas fracas deduções, e precisar as datas das coisas criadas ainda não temos condições, por nos faltarem meios que nos possam dar, pelo menos, certas diretrizes. A terra em que moras, onde pisas com firmeza e onde os próprios aparelhos estão assentados, podes estudá-la examinando a olho nu, e até usando sistemas sofisticados que a ciência pode produzir e, ainda assim, não constatarás com precisão a sua idade. Já várias idades lhe foram atribuídas sem que pudessem acertar, como querer saber a idade do universo. E se alguém afirmar que ele não tem idade? A matemática espiritual confunde os homens, para levá-los a aceitar os primeiros passos da senda, sem os caprichos da vaidade humana, de tudo saber e querer explicar sem o entendimento preciso. Se o universo foi formado, conforme o entendimento humano, pelo amor, o nosso maior dever é procurar estudar esse amor, nas linhas da sua pureza, para que comecemos, se não criar, ao menos ajudar na criação do bem na Terra. O espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier Nildo Vieira, no livro Evolução em Dois Mundos também aborda o assunto. Plasma divino. Fluido cósmico é o plasma divino. Hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Cocriação em plano maior. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas,
Em processo de comunhão indescritível, os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia, com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas, de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Impérios estelares de vidas. A atuação desses arquitetos maiores, surgem nas galáxias as organizações estelares como vastos continentes do universo em evolução e as nebulosas intragalácticas como imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos, com admirável uniformidade coordenadora. É aí, no seio dessas formações assombrosas, que se estruturam, interrelacionados, a matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de novembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.